Bom dia, aula do 9º ano. Joia, estávamos aqui falando de Malala, de cachorros, igual criança, né? Pois é. Bom, vamos começar então. Nós vamos continuar do capítulo 15, né? Que foi onde nós paramos na última aula, que é onde ela faz o questionamento, né, sobre a paz, né? Ela se questiona se haveria paz. E aí, o que acontece nesse capítulo? Quem quer falar para nós? Ou ninguém quer falar desse capítulo? Enquanto tem gente entrando aqui ainda. Ah, tá. Então, eu vou falando. Se alguém quiser falar, levanta a mão aí, virtualmente falando, né? Claro. Essa questão do questionamento dela sobre a paz é porque ela fala que numa manhã de fevereiro eles acordaram com um som de tiros. Isso, Felipe, exatamente. Acordou com som de tiros, mas eram tiros de comemoração, né? Porque, teoricamente, né, e quando a gente fala desses acordos de paz, a gente sempre tem que ter cuidado, né? Teoricamente, haveria paz, haveria um acordo, né, que o governo havia concordado em pôr a Sharia, que eu não sei se é assim que pronuncia, mas a gente pronuncia assim, ou Sharia, ou Sharia. O que era, né, essa Sharia? Era que em todos os aspectos da vida, os juízes religiosos é que teriam aí, que julgariam esses... desde a higiene pessoal, né, até os aspectos da vida, quem diria como que o povo deveria se comportar seriam os juízes religiosos. Então, ou seja, a religião ia comandar a vida das pessoas, né? Então, o governo fez esse acordo para que parasse, né, para que parassem os ataques, né? Enfim. E aí se achava que ia ter um sossego, né? Agora a gente vai conseguir e tal. Por isso que no capítulo 15, paz está com um ponto de interrogação. Quer dizer, tipo assim, paz, né? Será que vai haver paz depois desse acordo? E aí, a própria Malala meio que se conforma assim, se é o preço que a gente tem que pagar para poder ir à escola, né, para ter a liberdade de ir à escola, então eu posso fazer isso, né? Eu vou vestir a roupa do jeito que eles querem, né? É um pequeno preço, né? Que a gente vai pagar, porque eles liberaram até as meninas mais velhas o acesso das meninas à escola, até as mais velhas, porque as menores estavam podendo ir até 10 anos, e as mais velhas não. Aí eles falaram, não, então libera todo mundo aí, né? Mas vocês têm que andar aqui juntinho, né? Com as nossas normas. E aí, aqui, reclusão, ela fala que desde 2007, mais de 1.000 pessoas haviam sido assassinadas, as mulheres estavam sendo mantidas em purdá, que é essa reclusão, né, com o uso do véu, elas não podiam sair e tinham que ficar com o véu o tempo todo. As escolas e pontes foram explodidas, lojas haviam sido fechadas, e o povo do Vale do Swat vivia com medo constante. Então, assim, desde 2007, eles estavam nesse sofrimento, né? Mas agora tudo isso ia parar. Talvez o Talibã se acalmasse, voltasse para casa e nos deixasse viver como cidadãos pacíficos, né? E aí ela fala sobre isso. E aí ela diz que ela continuou participando de eventos com o pai dela, né? E aí eles continuavam falando sobre o que eles queriam. Isso, a Malala continuou dando entrevista, isso mesmo, Felipe. Estou olhando aqui o chat também, tá? Se vocês quiserem escrever, eu estou olhando. E aí ela foi no canal GeoTV, né? Queria entrevistar a Malala, e aí ela foi entrevistada no terraço de um hotel e tudo. E aí o jornalista entrevistou ela e ela falou que estava triste porque a situação estava piorando, que eles esperavam a paz e que pudesse voltar à escola, mas que ainda não tinha acabado. Enfim, aquela situação toda de acordo foi algo que foi só assim para enganar, né, as pessoas. Na verdade, não houve paz, né? Aí tínhamos sido enganados. Depois da imposição da Sharia,
o Talibã ficou ainda mais ousado. Agora, seus membros patrulhavam abertamente as ruas de Mingora com armas e bastões como se fosse um exército. Matavam policiais e jogavam os corpos na beira da estrada. Vejam que eles não têm limites, né? Quer dizer, para a gente entender bem que não é só a questão religiosa que move essas pessoas, né? Eu tenho falado isso desde o início do livro, porque é bem claro na fala da Malala que quando as pessoas aceitam, né? Ah, tá, vamos então ouvir o Mullah FM, né? Vamos fazer o que o Mullah FM quer. Eles não se contentam. Eles querem sempre mais. Não é o comportamento do povo que importa para eles. Não é se a mulher está ou não na rua, não é se eles oram ou não 5 vezes ao dia voltado para a Meca, entendeu? Não é isso. Eles querem realmente oprimir as pessoas, eles querem realmente instaurar ali um medo e um terror mesmo. Eles querem se sentir poderosos através do medo das pessoas. Porque estava todo mundo já, né? Aceitando viver de acordo com os preceitos dos juízes religiosos, e ainda assim eles não estavam satisfeitos, matando policiais. Como assim matando policiais? Pô, tem alguma coisa errada, não tem? Quer dizer, por mais que eles falem, porque é infiel, porque é impuro, não é por isso, é porque eles têm vontade de matar todo mundo. É isso. Eles têm vontade de fazer o terrorismo, de deixar as pessoas abaladas. É isso que eles têm prazer, de ver o sofrimento do outro. E aí botam um fundo religioso, né, para dizer, a culpa é de vocês, porque Deus isso, Deus aquilo, lá, sei lá o quê. E não é. É pura vontade que eles têm de imprimir a sua vontade aos outros, né, de aterrorizar os outros, de dominar por meio do medo. É isso. Nada mais do que isso. A religião é só pretexto, né? O Augusto falou. Legal foi quando um amigo do pai dela perguntou quantos anos ela tinha e ela ficou em choque. Ele, né, no caso. Ela, a mulher. Ela ficou em choque quando soube que tinha 11 anos e sabia muita coisa. Pois é. Por quê? Porque a Malala não era uma menina comum. Era uma menina que ela foi iluminada, né? Eu vejo assim. Tem pessoas no mundo, eu acredito nisso, né? Não estou querendo doutrinar ninguém, estou falando do que eu acredito. Eu acredito que tem pessoas que nascem iluminadas, né? Que recebem um chamado para ter uma missão especial na Terra. Eu acredito nisso, né? E eu acho que eu vejo na história de vida, pelo que ela narra aqui, eu não conhecia a história de vida da Malala. Eu sabia quem ela era, o que ela tinha sofrido, mas eu não sabia quem ela era de verdade, assim. Agora eu estou conhecendo ela através do livro, né? Que ela conta uma autobiografia, né? Então começa a ver como que ela era. Ela fala em vários trechos que ela ouvia dentro do coração dela, dentro dela ela ouvia uma voz. Não é que ela ouvia uma voz de alguém falando no ouvido dela, coisa de maluco. Não é. Ela sentia dentro dela que ela tinha uma missão. Gente, isso para mim é um chamado. Entendeu? Eu entendo isso como um chamado. A pessoa iluminada, entendeu? Ela é chamada pelo ser maior, que quem chama de Deus, quem chama de universo, cada pessoa chama de um jeito, né? Força maior, enfim, não importa como você chama. É o ser supremo. Ela recebeu um chamado para lutar por essas pessoas que são oprimidas, né? E ela teve coragem de aceitar isso, ela não se acovardou, porque existem pessoas que são chamadas, né? E ela decidiu não se acovardar, ela recebeu coragem também. Dani. Gente, porque... Sim, pode falar. Igual tem uma parte na Bíblia que fala muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. É verdade. E aí, verdade. E ela recebeu esse chamado. E junto com esse chamado, ela recebeu coragem. Gente, porque não é lógico. Tá explodindo tudo em volta de você, todo mundo morrendo, você vê uma opressão, as pessoas passam armadas e tal. A reação normal do ser humano é ter medo. Porque o medo vem de uma necessidade de sobrevivência. Eu estava lendo esses dias algo psicológico lá sobre psicologia, falando que todo medo vem da necessidade de você manter a sua vida. Todo medo vem do medo de morrer, né? O medo é o medo de morrer.
fala. Todo medo vem daí. Era o psicólogo lá falando. Então, assim, esse medo que você tem é para manter a sua sobrevivência, a sua vida, né? E o que explica pra gente uma pessoa que não tem medo de morrer? Uma pessoa que vê tudo acontecendo, porque é diferente da gente, né? A gente não passa por bombas em cima da cabeça da gente, pessoas armadas matando umas às outras assim na nossa frente, né? A gente sabe que existe violência e tal, mas uma coisa é a gente saber, outra coisa é a gente passar, né? E aí ela não teve medo, né? O pai dela não tinha medo e ela não teve medo. Ela era uma criança, tudo bem. Criança não tem muita noção da realidade. Mas mesmo assim, quando ela foi sendo confrontada com a realidade, ela pensava, eu não posso ter medo, eu não posso me acovardar. Gente, isso é uma coisa surreal. Se a pessoa não recebe uma iluminação divina, né, de um ser maior, a pessoa não consegue fazer isso. É algo que eu falei, para mim, na minha opinião, é um chamado que ela recebeu, e junto com esse chamado ela recebeu o quê? A capacidade de lidar com esse chamado, de atender esse chamado, que foi a coragem, né? Eu vejo assim, Dani, eu tenho... Sim, Dani, pode falar. essa questão da vocação, eu também acredito. E a gente, ontem, né, foi domingo, e aí a gente viu o evangelho sobre os talentos, né? Que tem sim as pessoas que têm talentos, né? E cada um tem a sua capacidade. E a gente percebe que a Malala tem um talento especial, né? Uma capacidade especial de lutar contra tudo isso que está acontecendo com ela. Aí é interessante que a gente vê mais pra frente no livro que o pai dela começa a ficar com medo, mas não por causa dele, mas por causa da Malala, quando ela é ameaçada de morte pelo Talibã. Exatamente. E aí, o pai começa a ficar com medo, por quê? Porque a filha dele está na reta. Enquanto era ele, tudo bem, mas agora é a filha dele que está sendo ameaçada. E ele, como um bom pai, que era, né, pela própria narrativa da Malala, a gente vê que ele era um ótimo pai e uma boa pessoa. Ele temeu por ela. E ela falou, não, agora é minha hora de... Você vê uma menina de 15... Ela estava com 15 anos nessa época. Quer dizer, aí uma menina de 15 anos falar com o pai, não, pai, a gente vai continuar porque a gente tem que fazer isso, a gente não pode voltar atrás, né? A gente tem uma causa maior para lutar, que é a causa das pessoas. E ela falou para ele assim, que ele tinha ensinado para ela que mesmo que eles morressem, né? Mesmo que eles morressem ali em prol de uma causa, a ideia ficaria. Né? O exemplo ficaria. Gente, isso é uma coisa que não cabe na cabeça de um adolescente. Naturalmente falando, né? Normalmente falando. Você pode ver pelo padrão, né, de comportamento do adolescente. O adolescente não entende isso. Ele não entende o futuro, ele vê mais o presente, que é uma característica da idade, né? Vê mais o imediato, né? O imediatismo. A garota estava pensando no bem maior da humanidade, cara, sabe? Se essa pessoa não foi iluminada, eu não sei quem é. Entende? É uma iluminação, uma coisa divina, um negócio de evolução espiritual, que não é todo mundo que tem, não é todo mundo que recebe. Entende? Não é falar, porque ela é diferente assim, ela foi diferente, ela foi uma pessoa que recebeu um chamado diferente. Cada um recebe um chamado, cada um está nessa terra por algum motivo, sabe? Toda a existência, isso é uma coisa que eu acredito muito, e que se a gente não acreditar, a gente não tem por que viver mais nessa terra. Todo mundo tem um objetivo de vida nessa terra. Você pode não ter descoberto o seu ainda, mas todo mundo vem nessa terra por algum objetivo. Às vezes, o seu objetivo é uma pessoa, é uma situação na sua vida que você nasceu para aquilo ali, sabe? Eu acredito assim. Tem gente que pergunta, por que as pessoas morrem tão cedo? Por que tem gente que morre tão cedo? Eu acredito que cada pessoa vem no mundo com um objetivo. E se a pessoa cumpre aquele objetivo, pronto. Ela está ali para alguma coisa, ou para aprender alguma coisa, ou para ensinar alguma coisa para alguém, ou para ser coisa boa na vida de alguém, ou para ser uma coisa ruim na vida de alguém, e esse alguém aprender a viver a partir daquela coisa ruim. Você entende? Dani, A minha filha fala... Sim, pode falar. Que você falou, né, que tem pessoas que morrem cedo. Eu faço parte de um grupo
sobre Santa Maria Goretti. Ela foi uma jovem que morreu com 12 anos. Porque ela tinha um menino, ela morava numa aldeiazinha e tinha um menino que estava assediando ela. Ele ia violentá-la sexualmente. Só que ela se debatia, ela recusava. Ela falava assim, não, isso não agrada a Deus, não faça isso, não faça isso, não faça isso. E ela uma menina, perto dele, quase que um homem, e de tanto ela recusar, ele foi e matou ela. E aí ele foi preso, só que na prisão ele se arrependeu. Então, o que a gente vê, né? Que ela não morreu em vão, né? Que ele mudou de vida. E que no dia da beatificação dela, ele estava lá junto com a família. Uhum. Exatamente, eu acredito que tem pessoas. Aí você acredita que tem gente que veio no mundo para sofrer? Gente, todo mundo veio no mundo para sofrer, tá? Ninguém veio no mundo para passar a vida em brancas nuvens e não ter nada, não ter sofrimento nenhum. Por quê? Você já reparou? Você já reparou? É só parar para ver. Não tem nada a ver com religião nem nada, mas presta atenção na vida. Quando que a gente aprende mais? Com a felicidade ou com o sofrimento? Quando que o ser humano consegue entender melhor quem ele é ou aprender alguma coisa? Por que a gente faz prova? Porque a gente tem que estudar para passar por aquele sofrimento. A prova é o sofrimento, faz parte. Né? Você fica angustiado, você tem que acertar, você tem uma média, você tem que passar de ano. Isso não é uma coisa gostosa para ninguém, tá? Ou para uma pessoa ou outra pode ser bom, né? Alguém que é masoquista gosta de sofrer. Mas assim, prova é sempre tenso, é uma prova. Você vai passar por um teste. Então, não é uma coisa deliciosa. Ah, que maravilha, vou fazer uma prova ali, né? Então, é um momento de tensão. E aí você precisa o quê? Se preparar para chegar naquele momento e se dar bem. Então, assim, o ser humano, ele aprende mais pelo sofrimento. E eu acredito que nós estamos nessa terra para ser aperfeiçoados, né? Para viver, para ser humanos melhores. E isso, a vida é um teste. É isso aí, Felipe. Eu acredito nisso. A vida é um teste. Então, cada dia você vai passando por dificuldades para chegar lá e tal. Então, assim, não se engane, a gente fala, eu quero ser feliz para sempre. Nós seremos felizes, seremos. Em determinados momentos, sim, mas o sofrimento é inevitável na vida. Desde pequeno, a gente já nasce sofrendo. O próprio nascer, né, sair do ventre da mãe da gente, já é um sofrimento. Tanto para a mãe quanto para a criança. A criança tem que fazer força para sair de dentro do ventre da mãe. É um sofrimento. Mas é um sofrimento para uma coisa boa, né? Você ganhou uma vida, né? E a vida também é assim. Todo sofrimento que a gente passa, por pior que seja, podem crer, é para uma coisa boa. É para a gente ser um pouquinho melhor, é para dar um exemplo para uma pessoa que às vezes não tem aquela força e ela olha o seu exemplo e ela se sente mais forte, sabe? Então, a vida é assim. Através do sofrimento, nós somos aperfeiçoados. E os outros também são aperfeiçoados. Eu acredito nisso, né? Então, não tem essa coisa de não sofrer. Tudo é sofrimento. E aí, a gente estava falando da experiência dela, né? E aí, ela foi ajudando o pai dela. Eu também acho, Júlia, que essa moça, a vida dela teve esse objetivo de levar essa pessoa para se arrepender do que ele fazia, porque de repente ele fez com ela, já fez com outras, né? Então, não foi em vão a vida dela, como também não foi em vão a vida da Malala, como também não foi em vão a vida de várias pessoas que morreram, de repente, sendo mártires de alguma causa, né? Então, assim, todo exemplo ele fica, se não para o mundo, né? Mas para a comunidade ali, ó. Muda a vida daquelas pessoas em volta. Eu sempre falo, né? Nem todo mundo nasceu para mudar o mundo. Isso é fato. A gente nasceu, sim, para fazer diferença no mundo, mas, às vezes, a tua missão é fazer diferença quem está em volta de você. Se você fez isso, você cumpriu a tua missão, certo? Mas tem gente que foi chamada para mudar o mundo. É o caso da Malala. Ela foi chamada para um propósito maior, certo? Então, é isso que aconteceu na vida dela. E aí, com isso, por causa disso, o negócio do sofrimento, né? Aí, ela recebeu uma ameaça de morte, porque ela recebeu um dia com o nome dela, um prêmio com o nome dela, ela começou a ser reconhecida, né? E aí ela começou a aparecer demais, o pai dela ficou com medo, porque ela até fala que na cultura deles não se homenageia ninguém vivo,
certo? Ele era supersticioso, ela fala no capítulo 19, né? Que ele era supersticioso, tinha um prêmio, fizeram um prêmio chamado Prêmio Malala, e o pai dela ficou muito apreensivo, porque na cultura deles, né, ele achou que era um mau agouro. O que é mau agouro? Um prenúncio de que algo ruim vai acontecer. Isso é um mau agouro, né? E o pai dela não estava muito errado. Mas não é porque fosse mau agouro, eu acredito que uma coisa espiritual, é porque ela estava se expondo, e o Talibã estava lá. Isso, dia de Malala, exatamente. Isso foi depois, né? O dia do aniversário dela, quando ela fez 16 anos, né? E esse prêmio é o Prêmio Malala. O prêmio foi antes do atentado e o dia de Malala foi depois que ela sofreu o atentado. Então, ela recebeu uma ameaça de morte, foi onde a gente já falou sobre isso, que o pai e a jornalista lá paquistanesa que vivia no Alasca veio visitar a Malala. E ela mostrou para o pai dela a ameaça de morte. E a Malala quis ver, e o pai ficou meio assim, se mostrava ou não, mas depois resolveu mostrar, né, a ameaça de morte. E foi onde ela começou a pensar, né, que não teria medo, que ela não ia se acovardar, que ela ia continuar. A gente já falou sobre isso. Bom, aí a mãe da Malala começou a aprender a ler, né? Também ela chama de milagre, né? Ela fala por causa da primavera, né? Promessa de primavera. E aí ele fala que os álamos haviam crescido e um pequeno milagre na campanha pela educação acontecia bem na minha casa. Minha mãe estava aprendendo a ler, que a mãe da Malala também era analfabeta, não sabia ler, né? E aí ela ficou muito feliz, né? Porque a luta dela estava começando a transformar dentro da casa dela. Olha só que maravilha. Se de tudo ela conseguisse transformar só a vida da mãe dela, já era fantástico, né? É uma pessoa alcançada. Mas aí foi muito além disso. A gente viu no livro, né? E sabe pela história da vida dela que foi muito além disso e continua sendo, porque ela está aí lutando ainda pelo direito das meninas, né? Bom, vamos lá. E aí, ela teve um aniversário dela, né? Que ela já era considerada adulta. Com 14 anos, na sociedade delas, da Malala, a menina já era considerada adulta. Ela teria feito 15 anos, né? No verão daquele ano. E aí... Era tipo que quando você faz 15 anos, tipo que você é apresentada para a sociedade, você já é vista como adulta. E ela disse que muitas meninas com a idade dela já eram casadas lá. Exatamente. Com 14 anos já era adulta, já estava casando. As meninas casavam com 12 anos, né? Então, assim, com 14 já era mais do que adulta, já estava cheia de filhos já, com 14 anos. Enfim, a sociedade deles, né? A cultura deles lá é assim. E ela era muito grata. E isso, Augusto, muitas meninas já estavam casadas, isso mesmo. E ela era grata porque ela poderia escolher se casar ou não, porque ela poderia escolher o que ela ia fazer da vida dela, diferente de outras amigas, meninas, né, da cultura dela. E isso, os meninos já sustentando família. Pois é. E aí, essas meninas, claro, que já eram casadas, não frequentavam a escola mais, né? Não tinham mais. E aí, ela, com 15 anos, ela fala que ela pensava muito em política, né? Ela já tinha se decidido a viver a vida política, né? E aí ela organizou uma reunião com 21 meninas da escola e decidiram como que podiam ajudar as meninas do SWAT a ter acesso à educação, né? Da localidade dela ali. E aí elas decidiram que o foco delas seriam as crianças de rua e as crianças que trabalhavam, porque ela ficou muito chocada, muito compadecida. Lembra quando ela tinha 10 anos, que ela viu as crianças catando lixo na rua, né, para comer, para sustento da família e tal, dos pais, dos irmãos, enfim. E aquilo chocou muito ela. Como assim tem criança catando lixo para comer, né? Ela ficou muito abalada com aquilo, mas ela não esqueceu, né? E aí eles decidiram fundar uma instituição que ajudasse aquelas crianças, né? E aí, enfim, também nesse capítulo fala que o pai dela, o amigo do pai dela sofreu um atentado, né? E, felizmente ele não morreu, levou um tiro no rosto, parece, na cabeça. Fala que é cadê?
Foi baleado a queima-roupa no rosto. Um tiro no rosto, mas ele não morreu. Parece que o povo gosta de atirar no rosto dos outros, né? Uma coisa assim estranha. E é porque ela também sofreu esse atentado, né? Um tiro na cabeça também. E aí as pessoas começaram a ter sonhos com ela, né? Acho que os professores, uma professora teve o sonho que ela estava queimada, que as pernas estavam queimando, o quadro dela na casa dela caiu, o pai dela tinha muito medo, fechava todas as janelas, que o quarto dela era na frente, e aí eles começaram a sentir essa atmosfera pesada em volta deles depois que ocorreu essa ameaça de morte, né? E aí o pai não tinha mais medo por ele, porque o Talibã já tinha tido a oportunidade de matá-lo naquela época, né, em 2009, mas agora, eles não tinham feito. Então agora quem estava na reta era a Malala mesmo. E aí as pessoas falavam sobre isso, e ela tinha sonhos, tinha algum medo, mas ela não falava para ninguém, para não deixar ninguém preocupado, né? Ela ficava com aquilo só para ela. Nessa época ela já tinha 15 anos, né? Aí, daqui para frente, né, desse capítulo 22 para frente, ela vai contar como que foi, né, com detalhes, aquele dia em que ela foi alvejada, né, e depois como que ela passou pelo momento lá no hospital, né, os cuidados que ela recebeu e tudo. Alguém quer falar sobre isso? Quer contar aí, resumidamente, em 10 minutinhos, como que foi esse do capítulo 23 ao capítulo 27? Alguém se habilita? Maria não tá aí, não? Hoje Maria não quer falar, não? Tá quietinha? Júlia quer falar? Laura tá aí? O capítulo? Ah, ela não consegue falar. Não, qual capítulo? A partir do 23, que ela vai contar 23? como que foi o dia. Isso. O Felipe falou. Aí depois elas deram materiais para as crianças de uma região que não lembro o nome. Ela ajudou muitas pessoas quando ela se recuperou. Ela não conseguia falar, as enfermeiras fizeram meio que um alfabeto para ela se comunicar. Isso, Felipe, mais à frente. Isso mesmo. Dani, tipo, o que eu Sim. lembro do capítulo 23 foi que ela tinha terminado a prova, ela e Moniba, elas foram esperar o segundo ônibus para poder conversar um pouquinho mais antes de ir para casa. E tava bem no horário de rush lá. Tipo, então ela sabia o caminho de volta, ela sentia por onde ela estava passando, só que de repente, quando o ônibus entrou numa ruazinha, começou a ficar muito calado, muito silencioso, e aí a partir daí ela não lembra de nada, só o que contaram Isso. pra ela. Exatamente. E aí, o irmãozinho dela até ia pendurado no ônibus, né? Que na verdade depois a gente vê que é uma caminhonete, E o motorista né? não gostava daquilo. Aí ele falou: ou você entra pra dentro junto com as meninas, ou eu não te levo embora. E a irmã dela falou: não, eu não vou entrar dentro junto com as meninas, e saiu correndo. Exatamente. Você vê que o irmãozinho dela se livrou de ver ela sofrendo um atentado, né? Sim, ou ele sofrer junto com ela. Ou sofrer junto com ela, exatamente. E aí pensa. E, tipo, ela só lembra que ela tava preocupada com a outra prova, mas ela nunca pensaria que isso aconteceria com ela naquele dia. Desse jeito. E ela até falou que se um dia o Talibã quisesse fazer alguma coisa com ela, que ela ia conversar com eles, né? Tentar dialogar. Primeiro ela pensou em tirar o sapato e dar com o sapato neles, aí depois ela falou, não é assim que se resolvem, né, as questões, os problemas. A gente não tem que usar violência, a gente tem que usar o quê? As palavras, a diplomacia, né? Só que não dá para conversar com terrorista, mais na frente, né? Daniela, a gente percebe que ela ficou muito furiosa, mas não porque eles atiraram nela, mas porque ela não teve a chance de conversar com eles. Isso deixou ela com raiva. Exatamente, porque ela queria dialogar, mas só que não dá para conversar com terrorista, gente. Não dá, isso é uma ilusão. Não dá para. Terrorista é terrorista, ele não quer conversar, ele quer matar os outros. Entendeu? Ele quer matar os outros e ponto.
Ela disse que nem lembrava de quando ele entrou no ônibus, que tudo por ela ficou preto, que ela só ficou sabendo Pois depois é, que as pessoas contaram para ela. ela teve lapsos de memória, né, por causa do tiro e tal, do trauma, né, que ela sofreu. Enfim, então ela foi alvejada, né, levou 3 tiros, quer dizer, foram 3 tiros, né? Ainda até o trecho que a gente leu não explicou exatamente como que foi que aconteceu, né? Mas mais ou menos. E aí vai falar sobre esse sofrimento dela no hospital, né? Que ela vai acordar, né? É a parte que Depois mais de dá um agonia tempo. pra mim, porque parece que eu senti na pele dela o que ela tava passando. Exatamente, foi exatamente o que eu senti também. O relato é tão assim, com uma linguagem tão objetiva, né? Tão direta que você parece que você está passando junto com ela o que ela está passando, né? E aí ela escuta umas vozes, ela acha que está sonhando, ela não sabe se ela fica entre a realidade e o sonho, né? Ela não sabe o que é realidade e o que não é. Então, Não sabe aí se é depois mais pra memória frente, ou sonho, aí ela fica nessa dúvida. exatamente. Aí quando ela vai melhorando, é que a gente consegue entender, mais ou menos assim, né? Que ela ficou ali uns 3 dias entre a vida e a morte, ali lá no Paquistão, não é isso? Uns 3 dias. Ela ficou aí, ela sofreu operações e cuidaram dela no Paquistão. Só que aí ela piorou, teve uma piora, e aí os médicos falaram que ela tinha que ser transferida para algum hospital onde ela pudesse ser melhor cuidada, porque senão ela não ia No resistir, caso, foi em né? Londres. Isso, exatamente. Aí ela foi transferida para Londres num jato particular, né, num avião particular. E aí ela foi acordando e ela enxergava o urso verde, só que o urso depois ela descobriu que Ela não era enxergava verde, que era tudo branco. dobrado. Pra ela, aquilo E tava muito estranho. Ela piscava e a imagem não melhorava. exatamente. E aí tinha uma médica que ficava orando por ela, a médica que acompanhou ela desde o Paquistão até Londres, foi com ela no avião, né, particular. Ela só ficou sabendo disso depois. E aí o Felipe falou que ela só queria saber onde estava o pai, mas os enfermeiros não queriam dizer. O engraçado é que ela estava preocupada com a prova do dia seguinte, exatamente, que ela estava preocupada com a prova. E aí o hospital foi de Birmingham, exatamente, isso aí. E aí ela estava nessa situação, queria saber onde estava o pai, queria saber se ele estava bem, né? O que tinha acontecido com ela. E aí os médicos, aos poucos, iam falando uma coisa ou outra para É ela, porque o ela tinha ouvido dela muitas perguntas, mas ela não conseguia escrever por conta do que tinha acontecido com ela. As letras saíam muito engarranchadas. ela não conseguia falar de jeito nenhum, porque ela estava entubada, né? E aí não conseguia falar. E aí a letra também não. Primeiro a mão não funcionava, né? Ela não conseguia A do lado escrever esquerdo nem porque. levantava. Exatamente. Ela falou que o olho dela esquerdo ficava constantemente aberto, né? Porque o lado esquerdo funcionava mal, exatamente, onde ela foi alvejada, acertada, e aí a médica falou depois de um tempo que ela recebeu um tiro, né? E ela sempre grata por não estar morta, né? Ela não estava preocupada com a aparência, não estava preocupada, ela estava grata porque ela estava viva e ela poderia continuar a viver, né? E fazer a diferença, né? No mundo. Então ela era sempre grata pelo que ela tinha recebido, que era a oportunidade de viver um pouco mais, né? E aí os médicos iam cuidando dela, os enfermeiros também, e ela ia nesse dilema. Sempre deram um caderno para ela ir se comunicando, e aí levaram alguns vídeos para ela ver, para distrair, né? Mas E ela nem conseguia ver TV direito, porque o olho dela doía muito. E o esquerdo, que ficava aberto, era o que mais sentia. exatamente. E aí ela tinha muitas dores, né? Sofria muito, dor de cabeça. Ela fala que tinha muita dor de cabeça. Ela não conseguia fechar o olho esquerdo. Isso mesmo, Felipe. E aí ela estava, né, nessa situação no hospital, né?
E aí, finalmente, um dia, ela recebeu a mensagem. Engraçado que, Nossa, assim, Dani, mas o que foram mais me 10 partiu foi quando ela pediu o espelho para os enfermeiros. exatamente, ela pediu para se ver, né? Depois de Pra ver 10 qual era a dias ali, ela pediu situação dela. exatamente como que ela estava, né? E aí ela viu, queria saber todos os detalhes de tudo que ela tinha sofrido, que tinha acontecido. E aí, por fim, ela se viu, mas não se abalou, né? Não chorou. A médica colocou lenços sobre a mesa lá, sobre a mesa, na cama, assim, entre elas, né? Achando que ela choraria, mas ela não chorou, porque ela estava tão grata por não ter morrido, né? Que a aparência que ela ia ficar não importava, né? E aí Ela já chegou o dia dela realmente. ela já tinha passado por tanta coisa, né? Que aquilo não abalou ela. Exatamente, né? A gente nem falou, mas só para falar rapidamente que eles chegaram a fugir, né? Do Vale do Suate, foram para a casa dos parentes, que estava pior do que onde eles estavam, no cima da montanha, né? Das montanhas. Antes disso, bem antes, eles fugiram abandonaram o Vale do Suate. Ele e várias pessoas, quando o domínio do Talibã ficou muito mais violento. Desculpa. Então, eles decidiram sair de lá, né? Abandonar, depois voltaram para casa de novo, mas ficaram um tempinho longe, né? Enfim, e agora ela estava lá no hospital e ia receber os pais, né? Ia conversar com o pai, conversar sem poder falar, né? Porque ela não podia falar, estava entubada ainda. E aí a médica, ou o médico, não sei se foi o médico ou a médica, enfim, deu o telefone na mão dela e falou: agora você vai falar com seu pai. Acho que foi o médico. Falou: você não vai chorar, né? E aí o pai dela falou com ela, falando que em 2 dias eles estariam lá, todos juntos, né? Ela ficou super feliz, porque ela sabia que a família estava bem, né? Parece que ela tinha visto uma foto também no jornal, antes disso, de ver que o pai dela estava vivo, por uma foto no jornal e tal. E aí viu os pés da mãe dela, e aí ela já foi ficando um pouco mais tranquila. Mas ela ainda tinha uma outra preocupação, além do pai, era como que iam ser pagas as despesas médicas, né? Porque eles não tinham muito dinheiro. Desde o início ela fala isso, né? Que eles não tinham muito dinheiro. Quem que ia pagar essas despesas médicas? Ela sempre colocava lá no caderninho também, né? Que quem ia pagar, né? Como que ia pagar? A gente não falava, não posso pagar pelo tratamento e tal. E aí falaram que o governo do Paquistão pagaria as despesas médicas. Aí ela ficou, né, mais tranquila, mas ainda assim pensava que ia ser difícil de conseguir pagar. Enfim, finalmente chegou o dia. Ela falou que esses 4 dias que o pai dela disse que chegariam levaram, né? Levaram 4 dias, seriam 2, levaram 4 dias, mas finalmente eles chegaram lá, mas mais para frente, né? Não vou falar agora disso, não. Aonde eu pedi para vocês pararem foi no capítulo 27, quando ela perguntou para a doutora Fiona, teve uma conversa mais profunda aí sobre o que aconteceu com ela, quanto tempo ela ficou em coma, e a médica diz que ela ficou 1 semana em coma, né? Dormindo, adormecida. Ela sentiu alguma coisa dura próxima à bexiga, na barriga. A médica falou que era um pedaço do osso da cabeça dela, que eles tinham tirado e botaram sob a pele para manter o osso saudável, uma coisa assim inimaginável, né? Fiquei pensando, gente, como assim? O osso da cabeça na barriga. Nossa, mas imagina você encostar na barriga e falarem, é seu crânio. Como assim meu crânio, né? Eu tipo assim, nossa. A partir daí, eu vi o quão grave foi o acidente e o tanto de sorte que ela teve de sobreviver, né? Porque um pedaço do crânio na barriga. Ai, Dani, me desculpe, mas eu não chamo isso de acidente. Pois é. Sim. Né? Um atentado, né?
É atentado. Enfim, É porque ninguém atentado. faz um acidente por acaso. Tipo, chega lá perguntando logo quem é ela. Acho que isso não seria um Não, acidente. foi atentado mesmo. Eles foram lá para matar, tentativa de homicídio mesmo. Bom, então, né, aí a médica fala que ela ficou à beira da morte, que os rins e os pulmões dela começaram a falhar, que realmente ela ficou à beira da morte, né? Disse que o crânio, a cabeça, o cérebro inchou por causa do choque, né? E aí eles tiraram um pedaço do crânio para permitir que o cérebro expandisse, né? E manter o osso saudável e colocar embaixo da pele do abdômen, para manter esse osso saudável e até que eles pudessem recolocar, até que o edema do cérebro diminuísse, né? Para que eles pudessem recolocar esse pedaço de crânio aí de volta, né? Enfim, e aí ela soube desses detalhes, né, e tal, esperando, aguardando o dia que o pai dela e a mãe e os irmãos chegariam, certo? Bom, terminamos o capítulo 27, agora é reta final do 28 até o último capítulo. Tem pessoas que já terminaram de ler, porque o livro tem menos capítulos, não tem problema, tá? Depois eu passo uma tarefa, aí no caso as pessoas que têm o livro menor, só mandar não, eu vou mandar umas perguntas, em vez de mandar resumo das tarefas, eu vou mandar umas perguntas para vocês responderem, tá certo? Leiam até o final, semana que vem nossa última aula sobre a Malala, tá certo? Vou me despedir de vocês. Beijos. Uma ótima Beijo, semana Dani. para todos vocês. Beijo, Dani. Boa semana. Obrigada. Boa semana para vocês. Faltam só 2, hein? Essa e mais uma. Beijos. Beijo.